Olá, boa tarde. Hoje nós vamos fazer uma transmissão. Hoje nós vamos fazer uma transmissão para falar de assunto mais relevante, de um dos assuntos mais relevantes que tem, que é sobre população de rua. Como é que a população de rua tem sido assistida e quais os problemas que a população de rua tem enfrentado. Hoje nós vamos conversar com a Eleonora. Acabou de entrar a Eleonora. Vamos lá. Adicionar a Eleonora aqui e recebendo o pessoal que está entrando agora. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tá Oi, aparecendo Léo. aí? Estão me ouvindo? Tudo bom? Tô te ouvindo. Peraí, tô te ouvindo bem baixinho. Peraí, Deixa eu pegar os fones aqui. Peraí, fica mais fácil. peraí. Agora melhorou. Tá me ouvindo, Léo? Posso te chamar de Léo? Tô ouvindo bem. Pode. Tudo bem? Tudo A jóia? gente Deixa não eu ver aqui. Tô, conseguiu, tô quadrada aí. Nunca fiz live. a gente não conseguiu nem se falar para pautar essa live que estava programada e eu queria que você contasse um pouco. Onde você estava? O que você estava fazendo? A gente já vai entrar nesse assunto, mas eu quero só que você diz de onde você veio. Agora, um pouquinho antes da gente começar Hoje essa ou na conversa. vida? Hoje ou na vida? Hoje. De onde você veio hoje? Hoje. Bom, hoje de manhã eu fui no meu trabalho pegar umas roupas que a gente tinha estocadas. Então, 9 da manhã, mais ou menos, eu busquei essas roupas, levei para casa do Robson, lá no centro. Ajudei no almoço, então fiquei por lá. E de lá fui ajudar um outro amigo de rua que tinha feito cadastro no meu celular, então tive que transferir o dinheiro do auxílio dele para a conta dele e ele não lembrava o número da conta, então a gente teve que ir andando até o estacionamento que ele trabalha. De lá eu passei no meu trabalho, dei uma trabalhadinha. Chefe, se você estiver assistindo, tá em horário de trabalho, mas eu já trabalhei hoje, tá? Não corta o ponto, por favor. Então, eu já passei no meu trabalho, dei uma trabalhada hoje também. E aí vim correndo para casa, tomei banho, por isso que tô assim, meio bagunçada. E aí entrei aqui nessa nossa live. Então, o meu dia foi assim hoje, foi um pouco atribulado, como tem sido, acho que os dias de boa parte de nós, né, que estamos trabalhando durante uma epidemia, né? É, Ninguém está fazendo home é office, a gente isso, está trabalhando durante a epidemia. é isso que eu queria te perguntar. Agora sim dá pra gente se apresentar. O pessoal tá entrando. Eu anunciei aqui, quando você estava ingressando, que a gente vai conversar sobre um assunto da maior relevância durante esse isolamento social, que é a população de rua, que são as Sim. necessidades da população de rua, a situação que a população de rua se encontra, e convidamos hoje Eleonora Rigotti, que tem feito um trabalho Uhum. junto à população de rua, para conversar com nós da Associação dos Pós-Graduandos sobre tudo isso que está acontecendo, né? Eu acho que é muito legal abrir com o relato do que foi o teu dia de hoje, para a gente esquentar, assim, um pouco. Muitos de nós têm tido o privilégio de poder ficar reclusos, de poder ficar em casa, muitos trabalhando muito, é o que você acabou de dizer, né? Trabalhando de forma remota, cumprindo suas metas, suas tarefas, muitas vezes para além do horário possível, para além do que seria um horário normal de trabalho, de 8 horas, 9 horas de trabalho. Mas a gente tem que ter noção do quão privilegiada é essa nossa posição, de poder estarmos em casa, né? De termos uma casa, de termos um abrigo físico mesmo, de estarmos protegidos aí das intempéries, da violência das ruas, de estarmos protegidos essencialmente, principalmente do vírus, né? Do coronavírus. Sim. Então eu queria, Léo, eu te conheço, a gente se conhece não há tanto tempo, mas a gente se conhece
um pouco, eu queria que você se apresentasse, que você contasse um pouco quem é você, Quem sou eu para a no... gente entender, e Tá. depois a gente vai conversar um pouco sobre o trabalho que você tem desenvolvido com essa população de rua. Tudo bem. Bom, meu nome é Eleonora, eu sou servidora pública, então eu trabalho na Receita Federal já há 6 anos e eu fiz gestão de políticas públicas na USP, fiz GPP lá na USP Leste e sempre trabalhei no setor público e por um intermédio de uma amiga, Estela, eu acabei me envolvendo com a população de rua, né? Ela teve a feliz ideia de me apresentar para o Robson, que a gente vai falar dele daqui a pouco. Então, a gente começou a desenvolver um trabalho dentro da Receita, né? Dentro do nosso ambiente de trabalho, com essa população de rua. Então, eu continuo meu trabalho como servidora pública e isso corre em paralelo. Então, lá no meu trabalho, a Estela já organizava um banho para pessoas em situação de rua, né? E isso foi a primeira coisa que chamou minha atenção, porque eu sempre via as pessoas oferecendo cesta básica, oferecendo roupa. E quando alguém me chamou para participar de um banho, eu fiquei muito, muito, muito O que feliz, que né? É é uma esse coisa muito banho? diferente. O que que é esse banho? É uma coisa Explica, eu não consigo muito imaginar. diferente. Lá no meu trabalho a gente tem banheiros, né, no subsolo, na garagem. Então, a ideia dela foi de oferecer para que as pessoas em situação de rua pudessem entrar e tomar banho mesmo nesses Que banheiros. legal. Então, em parceria com a comunidade Santo Egídio, que no dia de Natal, no dia 25 de dezembro, no mundo inteiro, oferece a ceia de Natal para as pessoas em situação de rua, a gente começou a oferecer junto um banho. Porque, né, ninguém quer comer, né? Ainda mais no dia do Natal, poxa, você tá cheirando mal, se a sua mão tá suja, se as suas unhas estão sujas. Então, a gente começou a oferecer o banho. Então, uma muda de roupa limpa, um kit de higiene. Então, as pessoas tomam o banho e ceiam no dia do Natal junto conosco. Que Então, projeto legal. isso já é isso acontece no mundo inteiro, né? Como eu disse. E aqui em São Paulo, a gente já faz há 7, 8 anos, se não me engano. E aí a gente começou a fazer isso no dia do Natal, mas só tomar banho uma vez por ano é pouco, né? Eu, às vezes, tomo banho 3 vezes por dia, adoro tomar banho. Então, a gente começou a falar, meu, não vai dar só no dia do Natal, é muito pouco. Então, a gente começou a fazer em datas comemorativas. Então, Páscoa, festa junina. Só que aí também começamos a achar pouco. Ainda era pouco. E a gente começou a fazer bimestral, né? É corrido, é puxado, porque você tem que organizar as doações, você tem que montar toda uma estrutura, né? Convidar esses amigos de rua que já nos conhecem. E aí, no meio disso tudo, veio uma porrada chamada coronavírus, bem na nossa cabeça. E a gente não sabia mesmo para onde correr. Essa que é a verdade que aconteceu. Sim, Então, no dia 17 de... você tá falando de coisas muito simples, né? É uma iniciativa, mas as necessidades de primeira ordem, que são alimentação, abrigo, banho, higiene, é o mínimo que qualquer ser humano precisa, né? E a gente que tem isso cotidianamente, porque tem alguma condição financeira, porque tem um trabalho remunerado, porque tem possibilidade de ter esse conforto, muitas vezes se esquece que a população de rua não tem acesso nem a isso, ao que são essas necessidades de primeira ordem. Então, é muito importante a gente relembrar disso e relembrar sempre do lugar privilegiado em que a gente fala, né? De que existe muita gente que não tem sido atendida. Eu vi algumas reportagens a respeito do trabalho que a gente vai falar agora. Você consegue dimensionar mais ou menos qual é o tamanho da população de rua hoje na cidade de São Paulo, para a gente ter uma ideia? Sim, a prefeitura realizou um censo no ano de 2019 e a estimativa da prefeitura, né, e aí é uma estimativa subnotificada, de 24.344 pessoas em situação de rua. Para quem trabalha com a população de rua, a gente sabe que esse número é maior, né? As
pelo nosso trabalho e com outras pessoas que realizam, outras entidades também, a gente estima que sejam mais de 35 mil pessoas em situação de rua. E a situação de rua mesmo é isso que você disse. A pessoa não tem acesso a um banheiro público, né? Não tem banheiro público na cidade de São Paulo. Então, ela depende, para fazer suas necessidades, para lavar a mão, ela depende do comércio, né? E ela depende, muitas vezes, de consumir num comércio. Quantas vezes eu mesma estava na rua comprando, fazendo compras e tive que correr para casa porque eu estava com vontade de fazer xixi. Né? Você depende de um McDonald's para fazer xixi, você depende de um Starbucks para fazer xixi. E a pessoa que é em situação de rua, ela não pode entrar no McDonald's e fazer xixi. A gente Não sabe é, que o acesso é isso não, vedado, é proibido, eles são postos para fora. isso não está posto. Então, ali quem conhece o Shopping Light, ali perto do metrô em Anhangabaú, ali custa R$ 1 para ir ao banheiro no shopping. Então, é isso. Até o acesso à necessidade básica das pessoas em situação de rua, ele não existe, ele é totalmente negado. A prefeitura não construiu nenhum banheiro público, né? E aí eu tô dizendo não só dessa gestão, mas das que vieram anteriormente também. Sim. Né? Os banheiros públicos na cidade de São Paulo foram fechados e nenhum foi aberto. Sim. Então, a população de rua, ela deve passar de 30 mil, né? Os números oficiais são 24, mas ela passa de 30 mil. E agora, no período do corona, a gente está lidando não só com a população que mora na rua, efetivamente, mas também com todo mundo que trabalha com algum emprego informal. Essas pessoas estão passando necessidade nesse momento. Todo mundo que estava com algum emprego atrelado ao comércio, agora está passando necessidade. Então, hoje na rua, a gente não está atendendo só pessoas em situação de rua. Tá. A gente está atendendo todo mundo que trabalhava como camelô e que agora não está podendo trabalhar, todo mundo que trabalhava como flanelinha, com todos os empregos informais atrelados ao comércio. Essas pessoas foram diretamente afetadas. E o que a gente viu nos últimos anos foi uma precarização muito grande do trabalho, do emprego, com o chamado, vou pôr entre aspas mesmo, empreendedorismo, que é o cada um por si, né? E o Estado por ninguém, o que é muito ruim. A Gisele comentou aqui um pouco acima de que é triste essa situação, porque denota o quanto falta Estado, o quanto falta ação estatal para proteger essa população de rua, pelo menos para disponibilizar alguma possibilidade, né? A gente sabe que tem os abrigos, tem alguma estrutura, mas essa estrutura não é suficiente. Pelo que você está me relatando aqui, pela linha de raciocínio que nós estamos seguindo, 24 mil, que seria um censo já de 2019, quer dizer, já um pouco passado, está subestimado, porque simplesmente esses trabalhadores informais que tinham ocupação enquanto a gente não estava no período de isolamento social, passam a integrar essa população e passam, de certa forma, a ter, pela inexistência de qualquer fonte de renda, elas passam a integrar a população mais do que carente, né? O que é considerado o vulnerável mesmo, aquele que não tem nenhum acesso, muito embora possa até ter uma residência, mas as pessoas estão perambulando também atrás do que seria o ganho do dia, né? O ganho do dia, porque eles saem para comer, para trazer a comida pro dia. E diz uma coisa, exato. Como é que o que você tem visto e qual foi a situação que você encontrou? Porque eu acompanhei, a gente conversou um pouquinho sobre isso, de que você passou a desenvolver um trabalho. Depois desse trabalho, né, na verdade, dando continuidade a esse trabalho do banho, quando entrou a situação de isolamento social, da pandemia, vocês passaram a realizar outros trabalhos voluntários junto a essa população de rua. Eu queria, antes de você explicar quais são esses trabalhos, e depois a gente vai linkar aqui embaixo, na página da APG, todo o caminho, a gente vai falar do almoço do Robson, né, da quentinha do Robson, a gente vai falar de todas as iniciativas que estão atreladas a isso e de como as pessoas podem colaborar, canais para doação, quais são as necessidades. Eu queria que você me contasse, antes de dizer qual o trabalho você desenvolveu, qual foi a situação quando você foi, o primeiro dia que você saiu para exercer, para fazer esse trabalho voluntário, qual foi a situação que você encontrou com a população de rua? Eu acho importante a gente começar por aqui, porque nós estamos isolados.
O que a gente vê ou pelo noticiário, ou porque chegou pelo WhatsApp, ou porque acessou, ou pelo vidro do carro, porque nós estamos nessa posição privilegiada, né? E eu Sim. queria que você contasse qual foi a situação que você encontrou quando você começou a fazer esse trabalho de rua. Quanto tempo tem isso? Bom, quando em 17 de fevereiro, mais ou menos, 17, 18, quando começou essa questão do coronavírus de uma forma mais forte aqui em São Paulo, a gente limpou o estoque que a gente tinha no meu trabalho acumulado dos nossos banhos e a gente já sabia que não ia poder mais fazer banho por conta da aglomeração. E a gente encaminhou essas doações para o Robson, que é o nosso amigo que mora lá no centro, e encaminhei também para uma outra instituição, que é a Casa Taiguara, que cuida das pessoas em situação de rua ali do entorno do Pérola Baito. E ali eles já estavam me relatando que a coisa não estava ficando boa, né? Porque as pessoas já estavam muito fragilizadas mesmo com a questão do trabalho informal. O trabalho informal já estava sumindo, né, da cidade. Uma semana depois disso, o Robson começou a oferecer o almoço para as pessoas em situação de rua. Foi no dia 24, foi o primeiro almoço desse ano por conta do coronavírus. E já começou a relatar para a gente, olha, tem 500 pessoas na fila. No dia seguinte, olha, tem 600 pessoas na fila, tem 700 pessoas na fila. E isso começou a chamar a nossa atenção, né? Nossa, o que aconteceu? Onde essas pessoas comiam antes, né, do coronavírus? Elas comiam nos comércios, elas recebiam doações das pessoas, mas as pessoas sumiram da rua, né? Com o decreto da quarentena em São Paulo, todo mundo, em tese, está isolado, estão nas suas casas, né? Então não tem mais o comércio para oferecer nenhum tipo de doação, você não tem mais as pessoas transitando, a população de rua, todo mundo sumiu. Então o almoço do Robson foi crescendo cada dia mais. Hoje ele está atendendo 2.000 pessoas. Né? A Nossa. tenda ali no Largo São Francisco, dos franciscanos, foi montada. Ali também está em torno de 4.000 pessoas sendo atendidas. Então, toda essa rede de proteção que de alguma forma existia com a população que transitava na cidade e com o comércio, com o decreto da quarentena, isso caiu por terra. Então, a população de rua ficou, de fato, a ver navios, totalmente abandonada. Então, no primeiro dia que eu fui no almoço, a minha maior surpresa foi ver a quantidade de gente em busca de um prato de comida. Então, é isso, as pessoas só queriam comida e água. Então, esse foi o meu maior, né, a minha maior surpresa. Claro, eu já tinha contato com pessoas em situação de rua, já sabia da necessidade, mas você vê 2.000 pessoas numa fila atrás de um prato de comida, é realmente uma coisa assim, é um cenário de guerra É de mesmo. uma gravidade tremenda, né? É um cenário de outro mundo, assim, é uma das coisas mais tristes que eu já vi. Então, você vê muitos idosos, né? A população de rua, ela é essencialmente masculina, né? E essencialmente maior de 40 anos. Então, ainda vejo, né? Muitos idosos, muitas senhorinhas de mais de 70 anos. Então, mesmo, né, pré-corona, ela já não tinha nenhuma fonte de renda, ela já não tinha nenhum emprego. Uhum. E essas pessoas, então, numa quantidade muito grande e atrás de um prato de comida. Então, isso foi muito duro para mim. E a partir daquele dia eu falei, não tem condições de eu não vir aqui todo dia. Não tem condições de eu ficar na minha casa assistindo meu Netflix e dá tudo certo. Né? Não tá dando tudo certo, tá dando muito errado para muita gente. Então, né, eu acho que quanto maior é o nosso privilégio, maior é a nossa responsabilidade. Eu acho que eu sou muito, muito, muito privilegiada. Né? Eu tenho um emprego, eu estudei numa universidade pública, totalmente custeada pelo Estado brasileiro, custeado por essas pessoas. Né? Eu trabalho no serviço público, eu já sirvo ao Estado brasileiro e aos cidadãos todo dia, das 8 às 6, mas eu acho que o tamanho do meu privilégio é também o tamanho da minha responsabilidade. Não tem condição nenhuma de eu ficar sentada assistindo meu Netflix, que eu assisto todo dia, mas não tem condição de eu não me importar com essas pessoas. E foi assim que eu comecei a ir para o almoço, junto com o Robson, que é um grande Eu ia parceiro. perguntar isso. Você citou e eu acho que é Quem é muito o Robson? legal. Quem é o Robson? A gente quer saber Quem é quem o é. Robson? Robson, você está aí assistindo a Robson gente? é um... Dá um tchau aqui.
dá um oi. A gente está aqui para Dá um visibilizar oi, o teu Robson. projeto. Eu vi que já entrou um Robson aqui antes. A gente está aqui Robson, para dar visibilidade sim. para esses projetos. É isso que você está dizendo, Eleonora, sobre a possibilidade. Na verdade, cada um confessa a sua possibilidade daquilo que pode ser feito neste momento. Tem pessoas que estão com idosos e crianças em casa e tem que priorizar o cuidado dessas pessoas. Tem pessoas que são população de risco, têm problemas de saúde Fique em já casa. agravados, então não teriam possibilidade de estar participando. Mas o que a gente veio hoje aqui conversar é mostrar esse trabalho que você está fazendo para explicar que mesmo as pessoas que estão em casa têm sim o que fazer. Tem sim, você que não pode se Sim, deslocar, mesmo você que poderia se deslocar, mas opta por neste momento, olha, não consigo fazer além disso, não posso sair da minha casa, estou trabalhando. Muitos professores, a gente sabe que a educação online tá. Eu venho da área da educação e a gente vê que a educação está a todo vapor, as escolas, as universidades estão se adaptando, então assim, professores estão trabalhando loucamente, todos os profissionais da área da saúde estão trabalhando alucinadamente para conter isso, para cuidar das pessoas que estão adoecidas. Então é muito, muito importante que quem não precisa e quem pode, fique em casa e faça o confinamento, né? E acho que é muito importante sim. essa ressalva e dizer, eu vi pelas fotos, pela reportagem, que você está indo para a rua, mas você está indo com máscara, com 2 máscaras. É, a Toda máscara. gente a gente se falou, você me contou assim que seja dos protocolos. Se por acaso tiver que sair de casa, tenha todo cuidado com higiene, de tirar a roupa a hora que chegar, tomar o banho, passar água e sabão, enfim. É até meio óbvio repetir isso tudo, mas vamos lá. Volta, gente. Vem Conta correr. pra gente. Vamos esperar o pessoal subir aí de volta, Volta, entrar gente. na nossa sala. E eu quero te Volta todo perguntar mundo. e saber de onde é que você conhece o Robson. Quem é o Robson? Qual é a Famoso. história do Robson? O Robson é um grande cidadão. Quem me apresentou ele foi a Estela, que é minha amiga, que trabalha comigo na Receita. O Robson, ele é ex-morador de rua, então ele conhece mais do que todo mundo o que é estar na rua. E ele, depois que saiu das ruas, ele resolveu ajudar quem continuava na rua. Olha que Então o legal. Robson mora, ele é incrível, ele mora ali na rua José Bonifácio, ali pertinho do Largo São Francisco. E a casa dele é o maior centro assistencial da cidade de São Paulo. Então o Robson resolve Fantástico. tudo para todo mundo. Robson, eu preciso de uma marmita, ele arruma. Robson, eu preciso de uma cesta básica, ele arruma. Robson, eu preciso falar com a defensoria, ele fala. Robson, eu preciso falar com o vereador, ele fala. Então, assim, ele é um cara incrível, ele é um gigante, isso mesmo, Regina, e ele é pau para toda obra. Então, Robson, vamos oferecer sopa de noite na Sé, quando tá 10 graus, ele vai. Robson, vamos arrumar tênis para a cidade de São Paulo inteira. Ele Ele arruma. arruma. Robson, vamos arrumar corte de E eu cabelo. acho Ele que é arruma. muito legal, assim, a gente poder visibilizar o trabalho do Robson. E quem tá aí em casa e não sabe o que fazer, o Robson precisa de ajuda para poder continuar trabalhando com a população de rua. Essencialmente o quê? Doação, doação para compra de alimentos. Sim, Essencialmente isso. E aí eu queria que você esse é o contasse, Robson. então. Ó, Olha, oi, Robson. A gente, a gente pode pensar em fazer uma live contigo muito em breve para escutar você também falando aqui. Eu vi que ele nossa, entrou, a ele estava história aqui acompanhando a gente, não estava? é uma história de vida incrível, uma lição Eu acho que pelo fato para todo dele mundo. ter morado na rua, de ter passado pela população de rua, é muito diferente você viver a realidade e você tá lá no dia a dia e você ter isso marcado na tua carne, na tua história, na tua vida, porque isso não, né? E eu acho que ele desenvolveu um trabalho com a população de rua, explica Sim, muito, diz muito a respeito da importância que isso tem, né? Das necessidades. sim. Conhecer as Ele é uma necessidades da população de referência, rua. ele é uma referência ali no centro para todo mundo.
E ele ensina pra gente todo dia, todo dia. Então, estar junto com ele, fazer esse trabalho junto com ele, tem sido, assim, um presente, na verdade, né? Um suspiro de alegria num momento tão... numa situação tão difícil, né? Que é essa situação da rua. Então, ele tem servido esses almoços desde o dia 24 de março e a gente tem ajudado, como sempre, né? Então, esse grupo que se aglutinou na receita, né, lá no meu trabalho, em torno do banho, acabou que se deslocou para o entorno do Robson nesse momento da pandemia que a gente não pode oferecer o banho. Então, a gente entregou para ele todas as doações que a gente tinha e continuamos ajudando e arrecadando. Mas aí o corona veio desse jeito, como eu te falei, né? Essa questão da alimentação bateu muito forte e a gente começou a ajudar de outras formas, né? Então, assim, se a gente não pode sair na rua e se a gente não pode oferecer o que a gente oferecia, que é o banho, o que a gente vai fazer? Então, eu e a Estela, né? Quem me conhece sabe que eu não gosto de fazer nada pequeno e eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, é sempre assim, a ideia tem que ser bem grande e bem louca, senão não faço. Então a gente começou a fazer algumas coisas. Vamos Então, lá. assim, a primeira, ajudando no almoço do Robson. Como? Com dinheiro, com alimentos, com doações, falando com todo mundo que a gente conhece, mandando e-mail, mandando WhatsApp, Eu falando com soube, todo mundo. eu soube, inclusive, que você vai à feira, você vai fazer compras Vou. para Calma, levar vou os alimentos chegar nessa frescos. parte. Calma. Então, primeiro o almoço do Robson. E aí, o Robson falou pra gente que tinha uma ocupação ali perto, né? Então, a gente pegou 5 ocupações para ajudar. 5, não Nossa. apenas uma. Pegamos Ocupações ali 5 do centro da ocupações cidade. ali do centro. Então, ocupação José Bonifácio, ocupação Caetano Pinto, ocupação Ipiranga, ocupação, Associação Voltar a Sonhar, que essa chama, e ocupação Rio Branco. Então, pegamos 5 ocupações que a gente acompanha no WhatsApp e vai presencialmente para saber como eles estão. Então, a gente começou a oferecer cesta básica para essas ocupações. Almoço do Robson, cesta básica. E aí, de domingo, eu frequento a feira, aqui perto da minha casa, e percebi que, né, aquele pastel, caldo de cana, porque cozinhar não é o forte, então eu não compro frutas, verduras, legumes, não é isso que eu vou fazer na feira. Mas comecei a perceber que a feira estava vazia. Comecei a conversar com o feirante, o Bruno, meu amigo, e aí falei, Bruno, vou arrematar tudo que você tem na sua barraca para você não ficar no preju e vou mandar para as ocupações e para o Robson. Olha que Então, desde legal. março, tenho arrematado a feira aqui, a xepa da feira aqui da minha casa, da rua da minha casa, e mandado para as ocupações e para o Robson. Então, entrou aí mais uma coisa. Além disso, tem uma instituição parceira nossa, de uns amigos nossos, que chama Bibliaspa, que fica aqui em Higienópolis, que cuida de imigrantes. Essa instituição é incrível, ela dá aula de português para imigrantes. Haitianos, senegaleses, venezuelanos. Mas aí veio o corona e as aulas de português pararam, mas as pessoas precisam comer, as pessoas precisam se alimentar. Então, a gente começou a, junto com essa instituição, também oferecer as cestas básicas e acompanhar esses imigrantes. Então, assim, são várias frentes de batalha que foram se instalando ao redor do banho, entende? Então, o banho mesmo a gente não tem mais. Por Porque no enquanto, corona não pode. por Por enquanto. enquanto. Vamos retomar aqui uma coisa, o pessoal tá conversando aqui com a gente. Ah, Dos imigrantes a gente já retoma. Mas tá. a Ferrari Ortiz perguntou e a Cíntia está perguntando. Vamos explicar para quem não está tão familiarizado o que é uma ocupação. Eu ia perguntar Tá. também sobre as crianças. Você fala Tá sobre o bom. que é uma ocupação, Uma fisicamente ali o que é. ocupação são aqueles prédios, né, em geral prédios no centro de São Paulo, que estavam abandonados, né, especulação imobiliária, mais lucrativo manter o prédio fechado do que cheio, e pessoas decidiram literalmente ocupar esses prédios e morar dentro deles. Então, ocupação é isso, é quando um grupo de pessoas decide morar dentro de um prédio que não é delas. Então, Sim. tem várias ocupações No assim no centro de centro de São São Paulo. Paulo, exatamente. Muitos Isso. prédios do centro de São Paulo ficaram abandonados e ficaram fechados durante muito tempo, até que alguns anos atrás a gente viu esse movimento das ocupações.
a começar a acontecer, né? E aí o outro comentário aqui também, sim, tem muitas crianças nessas ocupações. Porque diferente da Sim, população de rua, que a Leonora marcou muito bem marcado, que ela é basicamente de homens acima de 40 anos, ela tem uma característica própria, né? Ela tem um delineamento próprio. As ocupações, na verdade, quem tá com família, quem tem crianças, a mãe que tem crianças, a avó que tem crianças, o casal que tem crianças, normalmente costuma procurar um abrigo ou procurar uma situação talvez um pouco de maior proteção, inclusive pela vulnerabilidade da própria criança. Estamos falando aqui de instinto básico de proteção familiar, né, daquilo que é possível para as pessoas fazerem estando na situação de rua e estando sem qualquer recurso financeiro ou qualquer apoio do Estado. E essas pessoas, muitas vezes famílias, e famílias numerosas, com muitas crianças, com cachorro, com gato, com bichos que eles também sim, adotam da idoso, rua, com sim, idosos, assim, são ocupações, na verdade, assim, espaços que a gente vê em que tem muita gente. E como os prédios sim, são prédios abandonados, são prédios que não têm infraestrutura nenhuma. Elas não têm água, elas não têm luz. Muitas vezes acabam sendo feitas ligações irregulares para que as pessoas possam usar. Estamos aqui falando sim. o que é a realidade, né? Então, A essas gente tem pessoas também estão nessa situação e precisam, nesse momento, ser atendidas. A gente tem diversos tipos, né, de ocupações. Então, tem desde as mais... Opa, volta Tô aí. de volta. Tem desde as mais organizadas, né? A gente tem ali a ocupação Prestes Maia, bem próximo ao Metroluz, que é a maior ocupação da América Latina. Então, a gente tem desde ocupações quase beirando a legalidade, que é o caso da Prestes Maia, e outras totalmente ilegais. Então, tem ocupações que o elevador funciona, tem outras que não. Tem ocupação com luz legalizada, que eles pagam conta de luz, tem outras que não. Então, tem vários tipos, né, de ocupações. Em geral, são famílias mesmo, como você disse, que estão um pouquinho mais abrigadas do que quem está na situação de calçada mesmo, né? Que a gente chama situação de rua mesmo. Então, a gente tem acompanhado algumas ocupações, essas 5 que eu falei, inclusive a ocupação 7 de abril, que recebe nossas doações, faz quentinhas e distribui no centro de São Paulo uma vez por semana. Então, além de receber as nossas doações, eles fazem quentinhas e distribuem. Então, tem essas 5 ocupações, tem os refugiados, que a gente acompanha junto com a Bibliaspa, que é essa ONG, essa instituição que dá aula de português para os refugiados. E tem o almoço do Robson, que é o nosso xodó de todo dia, que acontece todo santo dia, 11 da manhã, ali na rua da casa dele. O almoço é na rua, Tá. real. Quem quer ajudar o almoço, a quentinha do Robson, faz o quê? A gente vai depois pôr os links junto com o vídeo, mas Tá? queria que você dissesse, faz o quê? Qual é hoje a ajuda que o almoço do Robson precisa para continuar acontecendo? O almoço, ele acontece com o Robson fazendo a comida, de fato, né? Então, ele faz a comida. E também tem as quentinhas que a Prefeitura de São Paulo está fornecendo durante o período do coronavírus. Então, a Prefeitura de São Paulo fez um edital com alguns restaurantes, né, que foram credenciados e tem chegado ali quentinhas prontas já para distribuição, o que nos ajuda muito. Então, quem quer ajudar e está em casa, pode mandar para o Robson tanto doações em dinheiro, as meninas vão colocar A aqui gente vai embaixo a colocar conta, o banco. mas também pode mandar alimentos, entendeu? A gente manda um WhatsApp, a gente manda um carro para ir buscar, não precisa sair de casa, fique em casa, por favor. Se você conhece uma empresa, se você conhece um restaurante, se você conhece alguém que tem um estoque, não deixe estragar, por favor. Manda pra gente, que a gente cozinha, que a gente faz essa distribuição. Ou essa distribuição de produtos já prontos. Então, bolacha recheada, pão, legumes, verdura, Perfeito. frutas. O que você tiver, a gente dá conta de distribuir. Pode ficar sossegado. Fantástico, Então, muito bom. pode ficar tranquilo, manda pra gente que a gente dá conta de distribuir. São 2.000 pessoas todo dia, então não estraga nada e se aproveita tudo. Perfeito, muito Então, bom. Então, além do almoço, quem tiver assistindo e tiver possibilidade, e depois de compartilhar esse link e de replicar isso nas redes sociais também, porque a gente quer fazer isso ganhar corpo. Precisa de mais gente doando,
mesmo de dentro de casa tem muita coisa para fazer. Roupas também, calçados, Roupas, artigos aproveita, de faz aquela higiene, né? limpa Artigos de no higiene também, guarda-roupa sabão, também. sabonete. Aquele shampoo que você não gosta mais, manda pra gente, entendeu? Aquele condicionador que você não gostou do cheiro, manda pra gente, manda tudo que você Roupas, tiver. isso, Faz a roupas, limpa no brinquedos, guarda-roupa, se tiver qualquer coisa brinquedo também. possível agora que pode ser útil para a população, que vai ajudar e que vai facilitar. Máscaras também. Eu quero um agradecimento especial aqui. Máscaras. Vou pedir para você mandar um beijo para a tia Ângela, que está costurando as máscaras. Beijo, tia Se você Ângela. é As máscaras costureira, é muito mais legal. anatômicas da cidade de São Paulo são as da tia Ângela, por favor. É Então, quem isso tiver aí. máscara, mande as máscaras também, Olha, o tá? Márcio ajudou a gente, colocou aqui na tela. Quem quiser ajudar os projetos pode contribuir financeiramente pela Caixa Econômica Federal. Tá aqui, a gente replica depois embaixo. Léo, vou te perguntar outra coisa. A gente viu que além desse trabalho da alimentação, que é o básico, tem uma outra frente em que você está atuando também como voluntária da Caixa. Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho que tem sido realizado com o Sim, cadastramento desta população de rua. Porque a realidade dessa população de rua é que eles não têm alimento, eles não têm banho, eles não têm acesso a nenhum tipo de higiene, então estão altamente vulneráveis ao contágio do coronavírus. E a única possibilidade que essas pessoas têm de sair dessa situação, porque na verdade o almoço e a alimentação ela é uma coisa emergencial, ele é para o sujeito sobreviver ali naquele dia. Não é a situação ideal. A situação, como a Gi Laranjeira falou antes, é que o Estado estivesse abarcando isso. O Estado veio com o sim. auxílio emergencial. Só que a gente sabe que o acesso da população de rua a esse auxílio emergencial é muito difícil. Muitas pessoas relataram dificuldade de acesso, de cadastro. Olha, eu não consegui fazer o acesso no site e o site só cai, aguardei por muitos dias. Como é que isso é feito para a população de rua que não tem? Chega a ser ridículo que eu falar aqui, bem óbvio, não tem computador. Pessoal, população de rua não tem celular, população de rua não tem acesso à internet. Como que tem sido viabilizado o cadastro da população de rua para receber esse benefício emergencial? Queria que você explicasse um pouco o que é que tem sido feito nesse entorno. Sim, o Estado, depois, né, do decreto da quarentena e que o coronavírus se instalou no Brasil, o Estado brasileiro se mexeu de algumas formas, né? A prefeitura abriu mais vagas de albergue, é verdade. A prefeitura de São Paulo também instalou uma lavanderia na Praça da Sé, para que essas pessoas pudessem lavar suas próprias roupas. E também instalou alguns banheiros químicos no centro para que as pessoas pudessem tomar banho. Então, na falta de ter construído banheiros, né, no passado, agora instalou banheiros provisórios. Em paralelo a isso, o governo federal estabeleceu um auxílio emergencial de R$ 600 para que pessoas que não têm registro na carteira, pessoas que não recebem nenhum outro tipo de auxílio, pudessem se manter durante essa pandemia. Então, são 3 parcelas de R$ 600. E desde que o governo estabeleceu esse auxílio, né, eu falei, nossa, vou começar a cadastrar as pessoas, né, para receber esse auxílio. Achei que ia ser fácil, né, cadastrar as pessoas. Como está sendo Achei que isso? Achei que ia ser fácil, então fui lá, eu com meu celular, eu e minha madrinha, Sinara, fomos lá com os nossos celulares na fila do almoço e começamos a cadastrar as pessoas, porque todas as pessoas em situação de rua se enquadram nas como chama? Nos Perdi. Nos critérios, requisitos. nos requisitos. Isso, nos critérios para receber os R$ 600. E aí, a hora que eu cadastrei a primeira pessoa, a hora que eu fui cadastrar a segunda, o caos se instalou, né? Por Porque quê? para cada cadastro, o governo federal decidiu que você tem que vincular um número de celular. Nossa! E não pode repetir. Então, o governo federal partiu do pressuposto que todo mundo tem celular, não é mesmo? Então, até assistindo uma coletiva do ministro da Cidadania, ele disse, se você não tem um celular, peça emprestado. População de rua não consegue nenhum olhar de compaixão de um cidadão, que dirá um Que celular dirá um emprestado. celular. A gente compreende que devem existir mecanismos do Estado
contra a fraude, contra a utilização indevida e o cadastramento indevido. Mas a gente também entende que população de rua são cidadãos como Sim. nós. E eles também precisam ter uma política voltada e, enfim, deveria ter sido pensada de alguma forma. Ok, a gente não vai resolver isso agora. O que vocês estão fazendo diante desse impasse com relação ao cadastro? Bom, não tem nenhum equipamento público fazendo cadastro das pessoas em situação de rua, nenhum. Nenhum Nenhum equipamento. equipamento. Não tem poupa-tempo aberto, não tem... Poupa-tempo está fechado por conta do decreto estadual. Uhum. Os CATs da cidade de São Paulo, que são centros de apoio ao trabalhador, estão abertos. Porém, não tem como você fazer o cadastro das pessoas se você precisa de um número de celular. Sim, Entende? dificulta. Então, tem que superar isso de no alguma grupo. forma para poder acessar o benefício, né? Então, a gente começou a pedir celulares dos amigos, dos parentes, dos amigos, emprestado e vincular aos benefícios. Então, a gente brinca que cada pessoa que eu conheço ajuda uma pessoa em situação de rua. Então, na hora do almoço, todo mundo aí que me conhece sabe que eu fico mandando WhatsApp na hora do almoço, me empresta um celular, me empresta um celular. Posso usar seu Porque eu celular, vinculo no o seu número, número. posso usar seu celular. E aí, Eu vinculo o número, como é que funciona? recebo um SMS. Quando eu estou fazendo o cadastro da pessoa em situação de rua, o sistema me pede um número de celular. Então, eu coloco o número de celular de um amigo. Para esse amigo, chega um SMS com um númerozinho. Esse número ele me passa e eu continuo o O cadastro. cadastro. Só isso. Tá. Só isso. Não precisa de mais Entendi. nada. E você tem feito isso tudo ali, de pé, no meio da rua, com Sim, os moradores, e atendendo e conversando sim. com cada um. E a situação Isso. é essa. Sim, em pé, ali na rua, durante a fila do almoço, depois da fila. Então, a gente passou por um período de cadastro bem grande, que eu cadastrei todo mundo que eu podia. Eu, a minha madrinha, a gente foi na fila e foi cadastrando todo dia, todo dia, todo dia. A gente teve o pagamento, né? Teve a aprovação do cadastro dessas pessoas. Alguns foram aprovados, outros não, de acordo com os critérios estabelecidos. A gente atravessou um primeiro momento que foi o saque do dinheiro, porque ser cadastrado é uma coisa. Sim. Sacar o dinheiro é outra coisa. Sim. Pessoas em situação de rua, em geral, não têm documentos. Esse né? é um ponto que eu ia tocar. Eu ia perguntar, como é que faz? Porque muitas vezes eles perdem tudo que eles têm. A gente sabe que quando vem o catabagulho da prefeitura, porque hoje o RAPA, enfim, não existe muito pouca diretriz para a população de rua, e a gente sabe que aquilo que é feito com relação à via pública, não é feito com relação às pessoas. É uma política higienista do nosso governo, é uma política que precisa ser repensada. Claro que nós estamos num momento de pandemia, tudo agora se agrava, nenhum problema, eu acho que isso eu acho muito importante ressaltar. Eu não acho que problemas foram criados durante a pandemia. Eu acho que os problemas que já existiam foram grandemente agravados, né? Então, assim, as coisas ficaram com contornos muito mais graves. O problema aprofundou muito mais. E, na verdade, vem à tona mais as fragilidades, vem à tona mais a falta de atuação do Estado, vem à tona tudo aquilo que a gente passava e via de canto de olho, agora se espalha, que a gente não via. Não tem jeito. Que a gente não via. Agora não tem Como jeito. fica a situação? Como fica a situação de um morador que tenha o seu RG, que tenha o seu documento que tenha sido levado pela chuva, molhado, perdeu, o Rapa levou, porque muitas vezes vêm e levam todos os pertences, levam cobertor, colchão. Como é que fica a situação do sujeito que não tem um documento? Nesse momento agora, o que tem sido feito? Sim, no primeiro calendário de saques, que foi em torno do dia 20 de abril, eu tive a primeira surpresa também, que foi quando muitos deles que tinham documentos não conseguiam entrar nas agências da Caixa Econômica. Então, eu fui até várias agências da Caixa e fui atendida pelo segurança, pelo buraco que você coloca o celular. Então, eu resolvi arrombar a porta da Caixa Econômica, né, e entrar junto com as pessoas e dizer, olha, eu trouxe para o saque.
Então, foi a primeira batalha que a gente venceu, que foi levar essas pessoas em situação de rua para dentro das agências da Caixa, para que elas pudessem sacar o dinheiro. Então, as que tinham documentos, então conseguiram sacar o dinheiro. As que não tinham documentos, a gente teve que travar uma segunda batalha, que o Poupa Tempo aqui em São Paulo, que Também faz os estava nossos RP, fechado. ainda está fechado. Então, a gente teve que travar uma batalha enorme com o governo de São Paulo e a gente conseguiu arrombar mais uma porta, que foi a do IRGD, que é o Instituto de Identificação. Então, queria aqui de antemão agradecer o Denis e o Márcio, que são dois policiais incríveis, que decidiram que iam abrir a porta do IRGD sim e fazer RG sim, apesar do poupa-tempo fechado. Então, eles começaram a fazer esse mutirão do RG na semana passada. Então, em 3 dias, nós levamos 516 pessoas para fazer o RG. 500 Então, elas fizeram o pessoas. RG. Mais de 500 Então, elas pessoas. fizeram o RG. Sim, fizeram o RG. Pegaram ontem e hoje. O RG ficou pronto em uma semana. E elas já puderam ir até a Caixa para sacar o dinheiro com os seus RGs. Então, são várias batalhas, sabe, Cris, que a gente vai vencendo dia após dia. Uma coisa é cadastrar, outra coisa é conseguir entrar dentro do banco para tirar o dinheiro, outra coisa é conseguir ter o documento que te Em possibilita mãos. de sacar o dinheiro. Então, a Uhum. gente ainda está travando várias batalhas, né? Ontem, a gente conseguiu que a Caixa Econômica cumprisse a lei e aceitasse a carteira de trabalho para o saque, porque ela não estava aceitando. Então, a gente teve que notificar a Caixa Econômica para que ela cumprisse a lei e aceitasse a carteira de trabalho. Então, a gente ainda tem algumas batalhas pela frente, né? A questão Quais dos documentos? imigrantes. Questão de curiosidade minha aqui também. Quais documentos têm sido aceitos pela Caixa para o saque do benefício? Pensando Então, aí na. RG, carteira de trabalho, passaporte, que muitas pessoas em situação de rua têm, né? Você sabe. Então, pode sacar com o passaporte, pode sacar com a CNH ou com as carteiras de entidades de classe, né? Médicos e Sim, advogados. sim. Estamos falando de outra Então, categoria, outra realidade. então é Eu estou basicamente o questionando RG. isso porque você está desenvolvendo esse trabalho muito legal com população de rua do centro, mas a gente sabe que tem população de rua, tem moradores de rua em todos os bairros em São Paulo. Então, de repente, essas informações podem ser úteis para quem está assistindo também, para atuar com relação aos moradores do seu entorno, ou do bairro, ou Sim. do seu local de trabalho, ou, enfim. E a desinformação é também um obstáculo. Então, se Sim, você está aí na tua casa, se você conhece uma pessoa em situação de rua que está sempre no estacionamento do supermercado que você vai, ou que está na esquina da tua casa, né? Converse com essa pessoa, pergunta para ela se ela já se cadastrou no benefício. Pergunta para sim. ela se ela conseguiu sacar o Porque dinheiro. muitas A gente vezes quer a população de rua não tem. Não, no início da muita pandemia, informação. a gente que trabalha, que conversa, que fala a esse respeito, o pessoal comentava muito. Os moradores estão perguntando por que a gente está andando de máscara. Eles me perguntaram hoje o que está acontecendo. Sim, O morador de rua ele não tem acesso a nenhuma informação. Ele é, não. tem a informação, é aquilo que você comentou, muitas vezes não tinha nem o olhar do passante da rua, né? E se não existe um trabalho voluntário ou então alguma organização no bairro, naquela localidade que informe, converse, que diga quais são os direitos, que providencie alguma coisa, essa população não tem acesso à informação sobre que existe uma pandemia, né? Que Sim. dirá a possibilidade dela ter um benefício. E aí, me diz uma coisa, como é que tem sido? Você tem acompanhado? Depois superamos a questão. Entendi. Muito importante demarcar essa posição de que agora é possível tirar RG, que está aberto o Sim, Instituto, né, de registro, que a de polícia tem feito identificação. esse trabalho de identificação. A gente coloca depois nos links também. Eu sei Tem. que tem um telefone, você precisa ligar para esse telefone e fazer um agendamento prévio para tirar o Isso. RG. E Uhum. superada essa etapa, como é que tem sido? Você acompanha o pessoal para que eles façam esse saque do dinheiro. E aí, o que Sim. acontece? Então, o dinheiro, ele é da pessoa, né? Tal qual o seu salário quando você trabalha. Então, eu, desde o início, sempre pensei que
cada um faz o que quer com o seu próprio dinheiro. Então, tem pessoas que no dia seguinte alugam um quartinho. O quartinho hoje no centro de São Paulo, no Glicério, custa R$ 120 por mês. Por Então, mês. tem muitos deles que já saem da situação de rua no dia seguinte. Então, os Já R$ 600 alugam um quartinho. dá para ele sair da rua e ainda ele comer naquele mês ali. Sim, então muitos deles, depois do saque, né, do auxílio emergencial, você só vê na fila do almoço, porque ele tem onde dormir. Uhum. Entende? Então ele pega o cobertor que a gente deu e leva para esse quartinho. Ele tem onde tomar banho, ele tem onde guardar as coisas dele. Tem aquela outra pessoa que ele gasta tudo em um dia. O dinheiro é dele. É Vamos lembrar difícil, disso. sim. O dinheiro é da pessoa. Então, ela pode fazer o que ela quiser. Não Sim. nos cabe o julgamento desse uso do dinheiro. É, aqui Entende? no, Então, a pessoa pode é, fazer. aqui O dinheiro é dela. é importante a gente demarcar, gente, que o trabalho feito com pessoas em situação de rua, ele tem muitas nuances, tá? Tem a questão da dependência química, a gente sabe que tem muita gente que vai parar Que é nas muito ruas em forte. razão da dependência química. A gente tinha até algum tempo atrás a Cracolândia, que foi literalmente estourada pelo governo, e essa população continua, não mais ali na Cracolândia, mas continua na cidade de São Paulo, espalhada por outros lugares, o problema permanece. Então, existem muitas nuances quando a gente fala de população, de pessoas que estão em situação de rua. Não cabe a nós julgar, não é esse o intuito. Tem a questão Como? também da saúde mental, tem muitos que vão parar na rua porque tem Sim, problemas de saúde mental. E numa situação de normalidade, em que a gente tivesse assistência do Estado, cada um desses casos seria tratado de uma forma diferente e haveria assistência. Mas eu acho que nós estamos anos-luz disso, né? Na situação de sim. pandemia, a gente está pensando, gente, em quentinha, em banho, em benefício assistencial para o sujeito poder não mais dormir na rua. Então, é muito Exato. importante essa tua pontuação, porque a gente não Sim, pode e a gente imobilizar o tem, trabalho por de jeito nenhum. avaliações e por julgamentos. A gente tem que fazer o trabalho que a gente julga necessário, né? Sim, a gente tem trabalhado, na verdade, com o dia de hoje, né? Então, o que eu posso fazer no dia de hoje para que essas pessoas sobrevivam? Então, é a garantia da alimentação, é a garantia da higiene, é a garantia da informação. Então, olha, você tem direito ao auxílio, você tem direito a ter seu documento, você tem direito a certas coisas. E é viver o dia de hoje, sabe? Como as pessoas em situação de rua vivem, que é o dia de hoje, não é mês É que vem, não é semana que muito, vem, muito importante isso. A Gi está é comentando o aqui dia de também, né? hoje. Nem todos os moradores de rua têm caso de psicopatologias ou de dependência química, mas a gente tem Muito que lembrar que diverso, a própria vivência na rua causa marcas causa e causa uma danos série físicos e emocionais nas pessoas, de né? É o que ela está mazelas, dizendo aqui. sem É, dúvida. a gente está se É uma encaminhando vida para o muito insalubre. a gente está se encaminhando para o final aqui já, daqui a pouco encerra o nosso horário. Eu vou dar uma olhada aqui no que temos de comentários, mas a gente espera ter trazido informações aqui para o pessoal, né? A gente espera ter pontuado um pouco isso. O intuito é realmente levar para você que está em casa a informação de como você que está na cidade de São Paulo pode ajudar a população de rua, população em situação de rua. Tem o que fazer. Costureira, mandem máscaras. Colabore financeiramente depositando na conta que a gente vai publicar. Tem aqui no nosso chat, nos stories. De que mais forma a gente pode ajudar? Vai me complementando aí. Então, hoje, né, no dia de hoje, o mais importante é que você que esteja em casa preste atenção no que está acontecendo à sua volta, né? Não é porque você está isolado que o mundo parou, o mundo continua. Então, a vida de várias pessoas depende de que você preste atenção nelas. Então, hoje, quando você assistir o Jornal Nacional, você vai ver que já tem o calendário de saque da segunda parcela, né? Do benefício, dos R$ 600. Mas tem 5 milhões de pessoas que sequer tiveram seu cadastro analisado. Então, assim, prestem atenção nessas pessoas, né? Muitas vezes a gente tá indo para a janela todo dia, né? 8h30, ou bater palma, ou gritar outras coisas não tão bonitas. Mas preste atenção, existe toda uma vida acontecendo e tentando acontecer. Então, se você tem alimentos
manda pra gente. Se você pode disponibilizar dinheiro, você doa dinheiro. Se você tem contato de algum amigo que conhece alguém que pode fazer uma doação, faça isso também. Mas não deixa de cobrar as pessoas, né? O governo brasileiro precisa, e é obrigação do governo brasileiro, garantir a sobrevida dessas pessoas. Isso não é um favor, isso não é uma oferta, isso não é uma benesse. Isso É é o mínimo obrigação do Estado brasileiro. essencial, é o mínimo essencial que está inscrito na nossa Constituição Federal, que é direito de todo Exatamente. cidadão, que é direito de todo cidadão. A gente precisa lembrar disso. Nós somos muito cobrados como cidadãos dos nossos deveres, mas a gente tem que lembrar que o Estado também tem deveres, né? E o Então, mínimo para a dignidade é dever do Estado cumprir com a isso é a população mais garantia vulnerável. da sobrevivência, né? Essa semana saiu uma notícia: 73 mil militares brasileiros receberam o auxílio de R$ 600. É nosso, é nosso direito saber quem são esses militares. Cadê esse dinheiro? Eles têm Né? um soldo, né? Eles têm. Nós temos a população em situação de rua de 5 milhões que não recebeu ainda esse dinheiro. Sim. Então, nesse momento da pandemia, que os empregos informais sumiram, que as pessoas precisam ficar em casa, essas pessoas em situação de rua precisam comer, elas precisam se alimentar, elas precisam tomar banho, elas precisam lavar a mão. Senão, gente, o coronavírus vai se espalhar e muito. Então, assim, você acha que você está protegido dentro da tua casa? Se uma pessoa em situação de rua coloca a mão num corrimão do portão do teu prédio, você pode pegar o coronavírus? Né? Sim, eu Então, acho que zelar essa pandemia demonstrou como nós somos uma coisa só enquanto uma humanidade. E coisa só. enquanto a gente não se pensar e se criar como um Um grupo, uma coletivo. humanidade, um coletivo, um entendimento de que está todo mundo na mesma realidade, a gente respira, todos nós respiramos o mesmo ar. Tá claro isso agora, né? Acho que a pandemia deixou isso claro. Sim, Todos nós respiramos o mesmo ar. É necessário que a gente sim, olhe exatamente isso que você falou, olhe para os lados. Quero ler alguns comentários aqui, porque está muito legal. por Maria favor. Clara Alcântara, Robson fazendo mais pelo Brasil do que muito governante. Ela manda os parabéns pelo trabalho Perfeito. também. Sem defeitos. Vamos lá. A Bia também mandando um alô. Lembrando que essa live a gente está fazendo pelo Tsunami da Solidariedade. A gente não usou esse termo aqui ainda, mas o ano passado a gente estava no 15M, o Tsunami pela Educação. E nós, da Associação dos Pós-Graduandos, estamos aqui hoje levantando e encampando essa bandeira, sempre tentando visibilizar e trazer qual é a luta do momento. E hoje a gente está lutando pela sobrevivência de todos nós e no caso, o teu trabalho foi muito importante. Eu queria agradecer em nome de todo mundo que está assistindo aqui e que veio parabenizando. São muitas pessoas que falaram, poxa, que legal a iniciativa, que bacana esse trabalho que está sendo feito, quero conhecer mais aqui e tal a respeito. Eu gostaria de agradecer em nome de todo mundo pelo trabalho que você está desenvolvendo. Como é que é o nome da tua madrinha, que você citou algumas vezes? Minha madrinha que vai comigo nos cadastros é a A Sinara. Sinara, Que ela me, Sinara, obrigada. Obrigada, ela me Sinara. ajuda ali nos cadastros. Né? Obrigada, Toda Léo. a equipe que mora ali junto com o Robson, todos os meninos Robson, que muito moram ali, obrigada, Robson. Eu acho que a gente tem que eles mandar esse sentimento de gratidão para todos vocês que estão realizando trabalho, que estão na rua, que estão se pondo em risco, em situação de risco, porque a gente sabe têm. que o ideal seria estar confinados, mas vocês estão fazendo essa escolha. Claro, sempre com muita consciência, com toda a proteção, com máscara, com higiene e tudo, mas fazendo um trabalho que nesse momento é necessário. E nesse ato representando todos nós que temos essa vontade de fazer alguma coisa melhor acontecer, né? Então, Sim, queria eu sempre realmente falo agradecer, sentimento de gratidão mesmo, porque a gente tem que buscar um pouquinho de alegria, um pouquinho de conforto, que seja nesses pequenos atos, e saber que aquele dia uma pessoa dormiu de barriga cheia, né? Naquele dia a se pessoa pôde alimentou. comer. Então, é essa Sim, gratidão que a gente queria que chegasse para vocês e visibilizar. Por favor, compartilhem. A gente tem que fazer isso crescer, esse tsunami crescer. O ano passado a gente estava na Paulista, nas ruas, panfletando, verdade. conversando, para além do que é a universidade, conversando com as pessoas, com a sociedade civil, dizendo, olha, estão fazendo cortes sistemáticos na educação.
Agora a gente está aqui dizendo, população de rua está desassistida, precisa da tua ajuda. Então, a gente quer espalhar esse tsunami de solidariedade e agradecer. Muito, muito. Eu não tenho palavras para o trabalho. As últimas palavras são tuas. A gente tem mais uns minutinhos aqui. Nada, a gente não faz nada sozinho, né? Isso é muito verdade. Então, tem um monte de gente em casa, no nosso grupo do WhatsApp, no grupo dos amigos, que está contribuindo. Então, você que está em casa, você está ajudando muito a gente também. E continue em casa para o vírus não se espalhar mais. Continue em casa. Então, você está ajudando bastante. Então, todo mundo que já fez contribuições em dinheiro, todo mundo que já mandou uma meia, uma luva, que mandou comida, muito obrigada. Você que também mandou máscaras, muito, muito obrigada. Tem gente em casa fazendo máscaras para nós. Então, muito obrigada. Todo mundo que manda todo dia garrafa PET. Então, quem junta a garrafa PET no seu prédio e manda pra gente, a gente enche de água e sabão e distribui, porque a cidade de São Paulo não tem pias públicas. Foram instaladas apenas 15 pias na cidade de São Paulo, a maior cidade do país. Então, a gente distribui garrafa PET com água e sabão para que eles possam lavar a mão, possam lavar o rosto, possam escovar os dentes. Então, quem manda garrafa PET também está ajudando muito. Então, tem várias formas de ajudar, não só com dinheiro. Você que é religiosa, Márcia Maria, está rezando bastante, que eu sei. Continue. As orações são importantes, né? Não posso deixar aqui de dizer quão importante tem sido o trabalho dos franciscanos ali no Largo São Francisco, que eles têm feito incrível, né? São freis, alguns até tiveram coronavírus, ficaram internados e continuam, né, servindo a população de rua. Então, o trabalho deles tem sido incrível, incrível. O papel da igreja não pode ser menosprezado nesse momento. Então, tem muita gente ajudando. Então, você que está em casa, você também pode ajudar. E toda ajuda nesse momento é bem-vinda, entendeu? Você que não está podendo ir no seu terreiro, mas eu sei que está fazendo as suas obrigações. É muito importante que você continue também mandando essas boas energias. Então, nesse momento, Cris, eu acho que tem muitas formas de ajudar. Ficando em casa. Ficando em casa. Principal delas. Por favor, casa. não saia, não faça encontrinhos, jantarzinhos, tá bom? Fica em casa, em por casa. favor. Isso ajuda muito. A gente Quem precisa repetir. Reza. A gente precisa... reza. Quem é de empresa, manda doações. Quem tem dinheiro sobrando, aquela folguinha que você tem, manda pra gente também. E quem tá vivo colabora. E as batalhas são quem diárias. Tá vivo colabora. E quem tá vivo colabora. Sim. Vem participar, gente. Chama inbox, manda direct, contribui. Veja o que você pode fazer. Não precisa se deslocar, não precisa fazer nada maluco. A Léo já tá aí para fazer esse trabalho. Ela falou que ela gosta de tarefas grandes e dificultosas. Só coisa muita grande. coisa. Vamos apoiar as iniciativas que tem. Pensa o que você pode fazer e dentro da tua realidade trazer isso para esse projeto. Um abraço muito grande para o Robson. Espero ter a oportunidade de conhecê-lo por aqui e depois um dia pessoalmente para que a gente possa continuar essa conversa, né? E saber mais, saber como ele faz. Ele que cozinha a panela, ele que vai mesmo. Pô, gente, eu quero comer uma quentinha dessa um dia. Eu quero experimentar essa quentinha. A comida dele é uma delícia. Então, as quentinhas ali são bem cheias, viu? É para encher a barriga mesmo, não precisa comer duas. Então, que legal. O Robson é nosso capitão ali no centro. Então, muitas batalhas ainda estão por vir, né? Como eu disse, o saque da segunda parcela foi liberado hoje, o calendário. Mas muitas pessoas ainda não tiveram o benefício analisado. Muitas ainda não conseguiram ter acesso ao RG, né? A gente tem pessoas de fora de São Paulo que o RG depende de uma certidão de nascimento. Alô, Defensoria, vamos ajudar aí. Vamos arrumar as certidões de nascimento do povo. A gente tem a questão dos imigrantes, falamos bem rapidinho aqui, depois podemos fazer uma live só sobre o pessoal, exato. Tem muitos assuntos que precisam ser abordados, né? Documento dos imigrantes é aceito no Brasil, não precisa fazer registro de estrangeiro, Polícia Federal não está funcionando também, mas não precisa. Então, quem tem RG,
venezuelano, haitiano, todos os países do Mercosul, o Vamos fazer RG uma live é sobre aceito. isso. Vamos pensar numa live sobre isso. A gente Faz aí traz, uma live sobre isso. a A gente traz essa população brasileira é informação. grande em São Paulo, então a gente tem batalhas diárias, né? E a gente conta com todo mundo que puder e quiser ajudar. Se você quiser só repassar essa live Já está no seu ajudando. Instagram ou no WhatsApp, você já está ajudando. Já A está população de ajudando. rua agradece, né? Ninguém E a, quer Eleon... estar na rua. e a Eleonora vai continuar, a população de rua, a Eleonora vai continuar esse trabalho e a Vou. gente quer apoiar. Eu queria a gente encaminhar para o final, daqui a pouco está aparecendo aqui. Mais uma vez agradecer, dizer que a Associação dos Pós-Graduandos apoia qualquer iniciativa Muito que obrigada. seja em benefício da população, da nossa comunidade. Se você se tem algum movimento, alguma mobilização acontecendo aí no teu entorno, nas tuas redes sociais, ou né, hoje a gente tem que falar, o entorno acaba sendo um entorno virtual, mas se você sabe de coisas boas, projetos bacanas que estão acontecendo, entra em contato conosco pelas redes sociais, pode mandar um direct, lá tem o nosso telefone de contato, tem o nosso e-mail. A gente visibiliza essas coisas, a gente está tentando criar um canal de conexão dessas pessoas e dessas discussões todas. Tem ocorrido lives constantes, duas, três vezes por semana, para discutir os assuntos pertinentes ao isolamento social, a esse tempo de pandemia, né? Nós somos um canal ligado à universidade, a gente está lá, a Associação dos Pós-Graduandos representa os alunos da pós-graduação, mas antes de tudo e qualquer coisa, nós somos cidadãos, nós somos seres humanos, e nesse momento a gente tem que pensar como a gente pode se ajudar, né? Como a gente pode ajudar uns aos outros, e o principal fica em casa. Eu acho que dá Por pra favor. gente Sim, encerrar com esse recado super sim. importante e mais uma vez agradecer, Léo. A Associação dos Pós-Graduandos está aí para apoiar o que for necessário, traga, se houverem outras necessidades, se tiver outras formas de apoio, além dessas que a gente vai divulgar hoje, junto com a live, porque é muito importante. E não deixe de ajudar. Você pode fazer alguma coisa do sofá de casa, tá bom? E Pode fica em muito. casa. Eu agradeço muito a PG da PUC. É muito bom saber que a gente pode contar com os pós-graduandos nesse momento. Bom contar com vocês, né? Sei que vocês estão sempre ao lado do povo. Então, muito obrigada mesmo. Desejo vida longa, muitas lutas, muitas lives aí para vocês. Eu sei que os pós-graduandos estão em casa, mas não tão à toa, muito pelo contrário. Estão Não, então estamos escrevendo, estão tentando fazer as estudando. nossas pesquisas. Tá uma loucura. Sim. Então, muito obrigada mesmo. E é muito bom saber que a gente pode contar com pós-graduandos mobilizados e comprometidos com o povo desse país. É. Obrigada mesmo. A universidade é a serviço da sociedade. É esse o nosso papel. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente quer desenvolver ciência, é para isso que a gente todo dia procura se aperfeiçoar e saber mais. É para ter uma serventia, é para colaborar, é para trazer aquilo que a gente tem de melhor como ser humano, né? Como ser humano. A universidade Isso. está Bom, presente, a universidade está presente e a universidade é resistência. A PG, PUC São Paulo, resistência. Então, vamos junto e queremos cada vez mais apoiar o que vier e torcer. E, na verdade, aquilo que você falou, né? Em sentimento, a gente pede que isso passe o mais breve possível, né? A gente pede. vai Enquanto não passa, fique em casa e acompanha com a gente por aqui o trabalho que a gente está realizando de visibilizar, de trazer toda a informação possível. Eleonora, muito Obrigada. obrigada. Muito Obrigada obrigada pelo papo mesmo. de hoje. Em nome de Leva o todos nosso os meus abraço para o amigos, Robson. pode Leva o deixar nosso em abraço nome para de o todos os Robson, meus para todos os amigos, voluntários. todos os meus amigos que estão na rua, eu agradeço. Obrigada mesmo. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Um beijo grande, força na luta.